Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Aqui é o nosso canal. Eu sou o psicólogo Elcio Pini. Toda semana falo um pouquinho sobre assuntos ligados à psicologia para todos vocês. O tema dessa semana é uma continuação do que nós conversamos há 2 semanas atrás. Foi relacionamento abusivo. Como é um tema muito abrangente e o nosso tempo aqui é curtinho, para não entediar vocês, eu falo menos de 10 minutos todas as semanas. Eu vou falar hoje sobre violência doméstica, que é o resultado do relacionamento abusivo quando ele não é cortado, quando ele não é terminado. Então, voltando um pouquinho, nós falamos há 2 semanas que o relacionamento abusivo ele tem 2 portinhas de entrada, que é a carência e o medo de ficar sozinho, na maioria das vezes, né? E o abusador, normalmente, mas nem sempre homem, começa sempre muito carinhoso, dando presentes, falando que você é a pessoa mais importante do mundo para ele e tudo mais, e aí começa com ciúme, dizendo que o ciúme é porque ele gosta demais de você, e vai chegando nas agressões que são mentais e também podem chegar a ser as físicas. Já na violência doméstica, o relacionamento está concretizado, as pessoas moram juntas e a violência física é presente em todo momento, além da emocional. Então, primeiro a gente tem que falar 2 coisas muito importantes: empatia e julgamento. É muito fácil para a gente que está de fora de um relacionamento abusivo, para quem nunca passou por isso, julgar as pessoas que estão nesses relacionamentos. Então é muito comum dizer aquela coisa de eu jamais permitiria que isso acontecesse comigo, eu terminaria logo, no primeiro tapinha eu já iria embora e assim por diante. Então, antes de julgar, é preciso tentar se colocar no lugar dessas pessoas, porque a gente não sabe como é a convivência, como é o dia a dia. A gente não sabe o tamanho do medo que essa pessoa sente, a ameaça que ela sofre, se tem filhos pequenos que são ameaçados de morte, de agressão física, agressão psicológica. A pessoa às vezes acaba achando que aquilo pode mudar em determinado momento, que é a bebida que está causando aquilo, que é a falta do emprego ou o emprego estressante que faz com que o companheiro tome mais cerveja, cachaça, seja lá o que for, e chegue em casa agressivo e acabe descontando na companheira, na esposa ou até mesmo nos filhos. Só que tem aquela esperança de que tudo isso um dia pode mudar, que tudo isso pode melhorar. Então temos que ter muito cuidado com o julgamento, porque a gente não sabe se aquela pessoa que é agredida tem para onde ir, se ela tem outro lugar onde morar, se ela tem para onde levar os filhos, se o agressor não diz que vai matá-la e matar os filhos se ela sair de casa ou contar para alguém. Primeiro ponto é esse: não julgar e se colocar no lugar. As ameaças, elas são muito complicadas, é muito difícil você lidar com esse tipo de situação. Você está lá passando por uma situação de estresse, uma situação de dor, uma situação de dificuldade que pode ser financeira, mental, emocional, e de repente está fazendo a sua janta, chega em casa um marido, um companheiro, bêbado, ou então nervoso, ou então simplesmente ele quer alguma coisa que você não tem naquele momento e te dá um tapa, te dá um safanão, e você não consegue mais sair dessa situação. A justificativa sempre vai ser a mesma, né? Ciúme, bebi demais, o trabalho me estressou, a sociedade não é justa comigo, eu merecia mais do que tenho e preciso descontar isso em alguém, e acaba sendo na companheira, nos filhos, e isso é extremamente grave. Outra coisa dentro do julgamento, a gente também, quem não tem nenhum tipo de vício, por exemplo, acha muito difícil entender por que as pessoas que têm vício continuam com os seus vícios. Eu, por exemplo, nunca usei droga e tive muita dificuldade antes de me formar e até depois de começar a entender por que pessoas que sabem que a droga mata, que a droga faz mal, que a droga vicia, continuavam consumindo. Então, ter empatia, se colocar no lugar. A gente não sabe porque as pessoas fumam. Fumar dá câncer no pulmão, fumar vai causar a morte mais cedo, mas a gente não sabe qual é o grau de ansiedade de quem está fumando, de quem precisa fazer isso naquele momento.
É óbvio, é ruim, temos que sempre tentar fazer com que a pessoa pare, com que a pessoa melhore, com que a pessoa procure tratamento, mas são pequenos prazeres que em determinados momentos podem ajudar aquela pessoa a ter mais do que ela tem e a fazer com que ela se sinta melhor. Claro que ninguém vai se sentir melhor apanhando, mas a pessoa pode ter esperança, pode ter expectativa, pode achar que aquilo vai passar, pode achar que é uma fase, pode achar que tudo não está passando de um pesadelo e que a vida vai voltar a ser boa. E não tem muita escolha. Então, não podemos julgar, não podemos achar errado. Tem um outro problema. A nossa justiça é fraca, a nossa justiça é falha. E às vezes, juntando com esse monte de programa de televisão horrível que a gente tem por aí, as mulheres acabam tendo mais medo de denunciar do que de ficar sofrendo, porque muitas vezes aparece na televisão a mulher que entrou na justiça, o cara foi lá e matou de uma vez, e assim por diante. Então temos que ter cuidado. Claro, se possível, saia de casa, se possível, denuncie, não continue nessa vida que é muito complicado. Mas nós que estamos de fora não temos o direito de fazer esse julgamento. E por vezes até amizades são perdidas. Quando você vê uma pessoa nessa situação e a pessoa não tem coragem de falar, não tem coragem de se expressar, e você chega e fala assim, por que você continua nessa situação? Ela vai mentir, ou ela vai se sentir muito envergonhada, ou ela vai falar que você não sabe de nada e vai acabar terminando uma amizade, terminando um coleguismo por causa deste tipo de atitude. Bem, para terminar, que hoje o vídeo acabou ficando um pouquinho mais comprido, normalmente esses relacionamentos que têm violência doméstica, eles só vão acabar em algumas situações. Ou a mulher tem muita coragem e vai correr o risco, pega as crianças e vai para a casa da mãe, de uma amiga, ou se não tem filhos, foge por aí sozinha, ou então ela espera os filhos crescerem, ficarem mais velhos, adolescentes, pré-adolescentes no mínimo, e o marido ou o companheiro mais velho, quando ela se sinta mais segura de que ele pode estar mais fraco, ou de que ele pode estar emocionalmente mais vulnerável. E aí a violência doméstica tende a ter fim. E claro, isso vai deixar cicatrizes, isso vai deixar marcas, isso vai dificultar ainda mais os próximos relacionamentos. Pessoal, muito cuidado com julgamentos, empatia e sempre que possível, denúncia, sempre que possível, consiga fugir dessa vida e tentar uma vida melhor, tá bom? Muito obrigado a todos. Semana que vem eu vou falar sobre síndrome do impostor. Na próxima eu vou falar sobre sonhos. E se você tiver algum assunto de interesse, deixa aqui nos comentários ou manda mensagem para mim. Muito obrigado. Boa semana a todos. Tchau, tchau.